agora nós estamos aqui com a Raquel, que é professora e coordenadora do curso de psicologia aqui da Unifev. Raquel, qual que é a importância do tratamento psicológico pensando sobrepeso em crianças? Bom, o tratamento psicológico ele pode auxiliar no sentido de ajudar essa criança a descobrir outras atividades que sejam aprazíveis para ela, além da alimentação. A gente sabe que a alimentação gordurosa, calórica, doce, tem um valor muito importante para a criança, para o ser humano no geral, quem não gosta, né, de uma coisa gostosa de se comer. Para a criança, então, isso é muito poderoso. E se a criança ela está privada de outras atividades que ela gosta de fazer, o valor desse tipo de refeição ganha um peso ainda maior para ela, tem uma importância ainda maior. Então, o atendimento psicológico ele pode vir no sentido de ajudar a família, a criança, a descobrir outras atividades que sejam prazerosas para ela, gostosas, atrativas, para que ela, quando privada desses alimentos que são calóricos, ricos aí em açúcares, ela não entre num processo depressivo por ter perdas de coisas que ela gosta de fazer, vamos dizer assim. Então a gente ajudaria no sentido, na valorização dos vínculos sociais, na descoberta de outros laços sociais, no fortalecimento desses laços e outras atividades prazerosas para essa criança, para que ela possa aderir às dietas propostas para ela, sem que ela sinta tanta perda disso, né? Porque se ela tem isso como uma coisa muito importante para ela, perder isso sem ter outras fontes de prazer pode ser um risco para essa criança, vamos dizer assim. Raquel, teria assim uma faixa etária, a partir de que idade que a criança já poderia estar passando por um tratamento coadjuvante aí no tratamento da obesidade? Olha, o atendimento psicológico infantil, geralmente ele começa quando a criança está em idade escolar. Mas antes disso, a gente pode trabalhar com orientação aos pais, tá? Então, a criança muito pequena, a gente não costuma fazer o atendimento direto dela no consultório, por exemplo, mas ela pode ser beneficiada com orientação aos pais, ou os pais, educadores, as pessoas diretamente responsáveis pela educação dela, já que essas pessoas são as que criam um ambiente que vão levar aos comportamentos da criança. Então, a questão da faixa etária aí é só se o atendimento vai ser direcionado para ela ou para os cuidadores, mas em alguma medida, sempre que a gente trabalha com crianças, a participação dos pais e cuidadores é indispensável, é fundamental. E com crianças pequenas, a orientação é diretamente para os pais, que aí vão criar condições para as mudanças de comportamento da criança. Uma outra questão assim, que muito você escuta se falar é a questão da ansiedade. Está totalmente também associada ao excesso, aí ela vai para o excesso da comida. Dentro da psicologia, como tentar trabalhar essa questão da ansiedade? A ansiedade é um sentimento associado a cobranças, pressões, né, a um excesso de responsabilidade e cobranças do dia a dia, que por incrível que pareça, as crianças pequenas também sofrem esse tipo de cobrança. São muitas atividades, muitas obrigações, geralmente as crianças hoje em dia estão tomadas aí por uma série de compromissos que elas têm com aulas, com cursos, coisas extracurriculares, além de outros tipos de pressões que elas podem sofrer, como preocupações com separação dos pais, brigas, conflitos. Então, esse excesso de responsabilidades ou de cobranças, pressões, problemas que a criança tem, pode levá-la a um estado de ansiedade. Então, parece incompatível com a infância, mas a ansiedade, ela acontece muito com crianças, sim. E, infelizmente, muitas vezes a comida ela acaba sendo um recurso para a criança se esquivar desse sofrimento, dessa ansiedade, porque como eu falei, a comida é muito prazerosa e alguns tipos de alimento em especial. Então ela pode acabar tendo o que a gente chama de função de fuga esquiva. A criança entra na comida como uma forma de fazer uma coisa muito gostosa e evitar pensar um pouco em tudo isso que ela tem que fazer. Enquanto está comendo, está distraída, está fazendo uma coisa gostosa, prazerosa, e pode ser uma forma de esquiva de tudo isso. Então também nesse sentido, o tratamento psicológico pode auxiliar os pais a entender todas essas circunstâncias que estão atreladas à ansiedade e à alimentação inadequada dela. Então não é um trabalho pontual sobre a alimentação, mas é toda uma mudança das condições de vida dessa criança que a família precisa estar plenamente envolvida para conseguir mudar. Raquel, em relação ao exercício, a partir do momento que a criança se engaja dentro de um programa regular, né, de atividade física, o que isso pode vir a contribuir na questão psicológica para ela?
Olha, a participação em atividades físicas, principalmente em atividades em equipe, é fundamental para o desenvolvimento socioemocional das crianças. A gente pode pensar que as atividades físicas em grupo, elas envolvem frustrações, conflitos, liderança, comunicação, e requer o desenvolvimento de uma série de habilidades e competências que essa criança, quando está isolada, assistindo televisão, por exemplo, não desenvolve, né? São atividades muito passivas e a atividade física, pela integração com outras crianças e com atividades que ela precisa fazer, que ela vai errar, se frustrar, é fundamental para que ela lide com sentimentos novos, aprenda a trabalhar com outras pessoas, aprenda a se relacionar de forma mais efetiva. Então isso com certeza contribui muito para o desenvolvimento socioemocional dela, que contribui aí para o desenvolvimento de habilidades que ela vai precisar na adolescência e na vida adulta. Muito bacana, legal aí essa contribuição. O Mexa se agradece, é claro. E é claro que no próximo programa a gente vai falar um pouco mais do exercício físico na saúde da criança com sobrepeso e obesidade. Você não pode perder. Até semana que vem. Mexa-se!